A gente provou uma vez e pode fazer de novo. Como não cabem tantas provas num único vídeo, aqui vão mais bandas que provam que o rock não morreu. Aliás, se ele morreu, ele passa muito bem, relaxa. Ah, e mais uma coisa, né? Antes da gente começar aqui, vocês vivem me pedindo isso, vocês vivem clamando por isso e agora finalmente o mínimo, como foi apelidado carinhosamente aí por vocês, o nome desse canal, tem a sua playlist no Spotify com todas as músicas que aparecem aqui nos vídeos deste canal. Tem um link na descrição desse vídeo que vai levar vocês direto para a playlist do perfil Mínimo, onde nesse primeiro momento vai ter ali uma playlist especificamente compilando absolutamente todos os vídeos que eu já publiquei nesse canal nos últimos 2 anos. Então, se a música já foi citada ou se ela já apareceu aqui em algum momento em qualquer vídeo, ela vai estar nessa playlist, inclusive das músicas de bandas independentes que já apareceram por aqui. Então, se eu já mencionei ou falei da sua banda em algum momento, provavelmente a sua música tá lá também. A princípio é isso, e depois o plano é ir meio que segmentando essas playlists por temas bem específicos e estilos para poder ir direto ao ponto. Mas nesse momento é uma playlist universal que conecta todos os vídeos do canal como se fosse uma espécie de trilha sonora para tudo o que aconteceu dentro do canal desde que eu comecei a fazer os vídeos até aqui. Então aquela lista que de repente você não anotou, aquela música que você queria saber de quem que é, aquele clipe que você não sabe de onde veio, provavelmente está dentro dessa playlist universal lá no perfil do Spotify do Mínimo, beleza? E aí depois, com calma, a gente vai aumentando essas playlists, vai especificando os temas, estilos e vai chegando numa parada mais objetiva. Bom, eu espero que vocês curtam isso, né? Essa é uma parada aí que a galera me pede há muito tempo, então finalmente tá lá. Então vídeos como esse aqui provavelmente vão virar uma série no canal, né? Então não se preocupe se a banda que você acha melhor de todas não apareceu por acaso, porque não dá pra fazer um filme pra falar de trocentas bandas contemporâneas que existem, né? Mas uma hora ela vai aparecer. Ah, e outra coisa, querido headbanger, eu sei a diferença de rock pra heavy metal, mas eu quero acreditar que você entende que rock, nesse caso aqui, é um termo pra abranger vários estilos, né? Eu sei que você não precisa que eu explique isso pra você. O metal tá sempre se reinventando, e uma das bandas que mostram muito bem essa nova cara do som pesado é o I Prevail. Os caras começaram na onda do post-hardcore, mas nunca se prenderam a um estilo só. Desde o iniciozinho da carreira deles, lá em 2010, eles já deixaram claro que eles iam misturar influências sem ter medo, e foi assim que eles conseguiram chamar a atenção logo de cara com um cover bem agressivo de Blank Space da Taylor Swift, e isso meio que ajudou a banda a crescer. Mas o I Prevail não é uma daquelas bandas que fica presa em sucesso de internet. Os caras provaram que tinham muito mais pra oferecer quando eles lançaram o Trauma em 2019. Um álbum que garantiu a eles 2 indicações ao Grammy. E não foi à toa. Esse disco aí trouxe o equilíbrio perfeito entre peso e melodia. E ainda injetou ali uma dosezinha emocionante, né? Especialmente nas letras que falam bastante sobre saúde mental e superação. O vocalista Brian Burkheiser, por exemplo, teve sérios problemas com a voz e quase teve que largar a música em 2017. E em vez de desistir, ele usou essa experiência para alimentar a sonoridade e a mensagem da banda. Isso fez com que o Trauma fosse um dos discos mais marcantes do metal moderno. Quando eles voltaram em 2022 com True Power, os caras já tinham experiência o suficiente para expandir ainda mais essa estética. Dessa vez, eles jogaram mais elementos eletrônicos, pop e até hip hop nessa mistura, sem perder o peso e agressividade. É um som que conversa direto com a nova geração do metal, aquela que cresceu ouvindo Linkin Park e Bring the Horizon e não tem medo de ver Breakdown dividindo espaço com batida eletrônica e vocal limpo bem acessível. É pesado? Até que é, mas é também bem acessível de um jeito que faz até quem não é fã desse estilo se interessar pela banda. Tem uma banda que tá mostrando que o metal japonês vem aí de várias formas, o Love Bites. Essas meninas aqui chegaram com influência das grandes bandas do metal tradicional,
misturando tudo com um toque muito próprio, criando um som rápido, técnico e também agressivo, mas sempre mantendo um toque melódico que gruda na cabeça. Imagina aquele metal agressivo, fofinho, que eu falei lá do Baby Metal no vídeo anterior, só que sendo metal espadinha. É isso, umas meninas super simpáticas quebrando tudo com metal espadinha. Cada uma delas traz uma bagagem diferente pra essa banda, e isso deixa a sonoridade delas bem mais rica. Quem curte Iron Maiden, Halloween e Judas Priest vai sentir que Love Bites bebe direto dessa fonte, mas sem parecer ser uma cópia. Elas têm identidade própria e dá pra ver isso em cada riff que elas tocam. O que tem destacado Love Bites é essa combinação de técnica absurda, lembrando que o pessoal lá no Japão é fissurado em música erudita, né, música mais técnica, e elas têm uma energia muito divertida que só essas bandas japonesas meio que conseguem combinar. E o legal é que elas não estão meio que tentando reinventar esse estilo, mas sim elevar ele para um próximo nível, e isso faz essa banda ser um produto muito interessante. O Love Bites não tá aqui para ser uma banda de nicho ou um fenômeno exótico lá do Japão, elas estão conquistando espaço no cenário global e não é por acaso. Quem acha que o metal melódico perdeu a força vai escutar um disco delas e assim, vai achar que não vai ser impactado. Mas eu vou te falar um negócio, viu? É muito difícil de você escutar um trampo dessas meninas aqui e não ser impactado. Falando em metal melódico, esse estilo ainda tem muito fôlego aqui no Brasil. A Kindra é uma banda que faz quem gosta de power metal se empolgar. Eles começaram em 2015 e o som deles tem muita influência de sons desse estilo que são mais técnicos e não exploram só a velocidade e a melodia. Os caras gostam de fazer um som mais trabalhado também. Eles se inspiram aí no André Matos, no Angra, Xamã, Dream Theater, Symphony X e sempre colocando a sua própria identidade no som deles. Os caras vêm crescendo na cena underground e ganhando bastante reconhecimento. Eles já tocaram alguns shows junto com Sonata Ártica, com o próprio Angra e o Edu Falaschi. O Visions and Voices, o primeiro disco deles, é um trampo conceitual. E eu já até fiz um vídeo aqui uma vez só com discos de bandas que fizeram álbuns conceituais explicando essa ideia. Ele foi produzido pelo grande Thiago Bianchi, que é vocalista da Nortunal e é ex-Xamã, lá no Estúdio Fusão. E é um disco assim que mostra aquela mesma ambientação atmosférica e teatral das bandas de metal melódico, com uma narrativa que mistura fantasia e reflexão sobre a existência. O conceito do disco é sobre um cara que tem algumas dificuldades na vida, mas quando ele sonha, ele é convidado por um anjo a liderar um exército celestial numa batalha entre o plano físico e o espiritual. Se você curte metal espadinha e tava sem ter o que ouvir, só nesse vídeo aqui eu já te indiquei duas bandas, e a Kindra é mais uma. Uma banda que pegou assim uma onda mais blues rock e conseguiu transformar isso numa parada mais visceral, o Royal Blood. Na verdade não é bem uma banda, né? Uma dupla lá de Birmingham. O Mike Kerr, que toca baixo e canta, e o Ben Thatcher, que é o batera. Eles têm um som tão encorpadão que nem parece que são só dois caras se tocando no palco, cara. Lembra até um pouquinho o The White Stripes pela energia que só dois caras conseguem fazer juntos em cima do palco.
Eles conseguiram transformar um formato bem enxuto numa parada muito grandiosa, mas com uma pegada mais agressiva e direta. O Royal Blood, que é um álbum auto-intitulado, foi tão surpreendente que rendeu até uma indicação ao Mercury Prize e ao Brit Award em 2014. Essa é uma banda que prova que dá pra fazer um rock até mais tradicional, só que com bastante personalidade, sem precisar de muita firula. Pra aquela galera que reclama que o metal hoje só tem gutural e eletrônico, tá aí uma parada que vem de uma origem mais clássica lá do rock. É um tipo de som pra você curtir sem precisar de um riff muito mirabolante ou de uma mega produção. É só o puro rock feito de um jeito bem mais tradicional. Agora, essa aqui, mano, esse som aqui é muita loucura. Se você não curte coisa assim fora da caixinha, nem precisa ficar nesse vídeo aqui, porque essa aqui é uma maluquice inacreditável. Eu já até fiz um react desse cara aqui no canal uma vez, e analisar o som desse cara é uma das coisas mais difíceis para quem é metódico com música. O Ken Dracula deixou o metal alternativo sem palavra, e não dá pra dizer que isso aí vem só da música dele. A própria mente por trás desse projeto aí, que é do Samuel Williams, sempre teve uma relação bem difícil com a própria cabeça dele, lidando ali com um transtorno obsessivo compulsivo e tendo uns pensamentos meio sombrios que acabaram virando a essência desse projeto vampírico / teatral. O nome King Drácula já entrega que tem uma estética meio gótica que pra mim vem total do Marilyn Manson. Até o lado mais sombrio que a música dele tem parece um pouco com isso. A diferença é que ele leva isso pro nível extremo e faz muita, mas muita mistura com metal, pop, industrial, rap, jazz, bossa nova. Cara, é muito difícil de acreditar, mas tem tudo isso às vezes em uma música só. O som dele é o verdadeiro Frankenstein e é justamente isso que faz o King Drácula não ser só um freak show, ele também é muito interessante. Ele consegue meio que quebrar a sua expectativa numa estrutura musical que não respeita muita coisa. Não tem muita linha de raciocínio direta ali, é inesperado o que vai acontecer em qualquer música que ele entregue. Você começa ouvindo ali um metal insano e do nada vê um trecho mais melódico, hiper pop, quase teatral. E aí depois do nada tem uma virada eletrônica com rap assim do nada. Não tem um padrão fixo e é exatamente isso que mantém o som dele hiper autêntico. Isso aí, cara, é uma experiência, sacou? Ele tem uma identidade tão forte que parece que ele vive no universo próprio. Enquanto muita gente fica presa em rótulo, o King Drácula tá ali misturando, criando uma parada que pode até parecer estranha no começo, mas que é impossível de você ignorar. Agora, tem uma banda que tá mostrando que o metalcore ainda tem fôlego pra inovar, e essa banda é brasileira e tem muito fôlego pra ir fácil pra gringa, o Ecstasy. Esses caras não estão presos naquela fórmula mais batida desse estilo e estão conseguindo misturar uma pegada meio de gente e tem até uma coisa de trap ali no meio do som deles de um jeito que deixa tudo bem mais dinâmico. O som deles tem uma pegada bem moderna que consegue ser técnico, pesado e melódico ao mesmo tempo, que é uma parada assim que eu particularmente gosto muito e que eu acho que muitas bandas até estão tentando fazer, mas a maioria acaba caindo naquela fórmula batida, mas esse aqui não é o caso. O diferencial do Ecstasy é o jeito como eles conseguem equilibrar brutalidade e melodia com um monte de riff bem groovado, com uma bateria bem versátil que sabe quando explodir e quando dar espaço para a atmosfera crescer. Isso sem falar que os vocais
têm os seus momentos de agressividade e também são bem melódicos e super bem trabalhados. Tudo isso com uma produção moderna e um feeling que dá pra ver que os caras não estão ali só pra fazer barulho. Eles estão querendo entregar um som bem intenso e autêntico. É um som, sim, cara, que já tem cara de exportação, tá ligado? O Exit tá pronto pro cenário internacional. E na boa, os caras merecem demais a sua atenção, tá? Teatralidade, peso e estética forte, tem tudo isso no Black Veil Brides. Quando os caras apareceram por volta de 2006, eles vieram com aquele visual mais gótico, bem carregado, que era até meio emo, meio glam, mas o som deles vai muito além da aparência e eles fizeram isso justamente pra se diferenciar daquela cena da época, que era até mais emo. Eles têm influências de metalcore, punk e tem até um apelo meio hard rock, meio oitentista. Hoje os caras têm uma carreira bem firme, com um monte de hit e muito fã espalhado pelo mundo. O disco Set the World on Fire de 2011 destacou os caras que trouxeram um som mais produzido do que o álbum de estreia. E com Wretched and Divine, The Story of the Wild Ones de 2013, eles vieram com um álbum conceitual que é tipo uma ópera rock que deu mais profundidade e identidade pra banda. Black Veil Brides tem essa capacidade de transitar entre estilos sem perder a identidade. Eles conseguem ser bem pesados e agressivos, mas ao mesmo tempo eles dão um monte de melodia marcante com um monte de refrão chiclete. É uma banda que nunca teve medo de flertar com o mainstream, mas sempre ficou com um pezinho no underground. Isso acabou fazendo deles um nome forte dentro do metal moderno, que conversa tanto com os fãs do Avenged Sevenfold e também do Bullet for My Valentine, quanto com quem curte assim um lado mais teatral, tipo o Motley Crue e o Alice Cooper. O Architects é uma banda que nunca ficou parada no tempo. Eles começaram por volta de 2006 e os caras do começo faziam assim um metalcore mais diretão, sem firula, mas com o passar dos anos eles foram moldando um som que equilibra agressividade e melodia de um jeito muito cirúrgico, colocando no som um screamo sinfônico nesse post-metal, sempre com um toque meio cinematográfico que dá um ar de grandiosidade pra eles. Com o passar dos anos, eles foram virando uma referência, principalmente por causa de um trampo monstruoso do Tom Serler, que infelizmente faleceu em 2016. O cara tinha uma visão muito, mas muito específica de como se fazer metalcore, mas essa foi uma parada que eles conseguiram manter vivos no disco depois dele falecer. The Classic Symptoms of a Broken Spirit de 2022 e o The Sky, The Earth e All Between mostram essa evolução com uma coisa assim mais orquestral, umas passagens mais atmosféricas e tem até influência de rock de arena, sem perder aquela pegada visceral que sempre foi o lance dessa banda. Os caras têm também muito engajamento em algumas causas, tipo, eles falam abertamente de veganismo, ativismo ambiental e algumas questões sociais também, colocando essas mensagens aí de um jeito mais natural no som deles, sem parecer muito panfletário, saca? Aliás, esse é um dos motivos, inclusive, que faz eles terem uma base de fã muito conectada com eles. Essa aí é uma banda que definitivamente define o metalcore contemporâneo. Agora, essa daqui, cara, é uma das minhas bandas favoritas dessa nova geração. É uma banda que foca principalmente no que importa, que é curtir o show e fazer as pessoas se divertirem fazendo isso, e ainda por cima, eles têm feito o rock ser muito mais abrangente para muitas pessoas. O Electric Cowboy.
Esses alemães aqui são a prova de que o metal pode ser sim pesado e ao mesmo tempo muito divertido. Os caras não estão nem aí pra rótulo, estão misturando metalcore com música eletrônica, com uma vibe de som meio eletro-oitentista, criando um som que é o puro suco de uma bagunça organizada que é muito engraçado. Uns groove insano, muito breakdown e muito sintetizador que faz parecer que você tá numa rave pós-apocalíptica. A banda começou lá em 2010 e se chamava Eskimo Cowboy na época. Só que nessa época o som aí acabou não se destacando justamente porque eles meio que se levavam a sério até demais. Na verdade, o antigo vocalista, o Sebastian Sushi, não curtia muito essa vibe e meio que segurava a banda. Depois que ele saiu, começou uma zoeira visual e aí eles juntaram tudo isso com um monte de refrão chiclete e muito dançante, com um pouco de autotune e um senso de humor que beira o ridículo, e no melhor sentido possível. Pra gente aqui, até lembra um pouquinho o Hermes e Renato. Quem já ouviu o Hypa Hypa aí sabe do que eu tô falando. É um som que pode tocar tanto num festival de metal quanto numa rave. Em 2021, eles mudaram o nome para Electric Cowboy e lançaram o Techno, que simplesmente explodiu. We Got The Moves e Spaceman viraram um hino e os caras encontraram o equilíbrio perfeito entre peso e zoeira. O som é tão bem feito que até quem torcia o nariz pra banda acabou se rendendo. E o mais doido do Electric Cowboy é que no meio desse caos aí, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Nada ali é por acaso. Eles podem parecer só uma banda assim de zoeira, mas a real é que eles conseguiram uma parada que muita banda luta muitos anos pra conseguir e acaba não conseguindo, que é uma identidade só deles dentro do metal. Inclusive, no outro vídeo eu falei sobre Cross Market, que o Bring The Horizon sabe fazer muito bem, e essa daqui é outra banda que manja muito bem disso. Eles fizeram um feat impressionante, muito bom, com Baby Metal, que é espetacular. É um som viciante, com várias passagens pesadas e melódicas, que dobrou o alcance das duas bandas. Cara, se você ainda não deu uma chance pros caras, você tá perdendo tempo, mano. O Electric Cowboy conseguiu criar um som moderno, pesado, acessível e, acima de tudo, muito divertido. Esse som aqui é uma brisa no meio de tanta banda tentando ser super séria e sombria. Fora que eles estão fazendo uma parada que eu acho incrível, que é furar bolha. Eles estão trazendo gente de fora do metal, justamente por causa desse humor, das coisas mais coloridas que tem dentro do universo da banda, dessa coisa da letra sobre festa, sobre diversão, mostrando, cara, que rock não precisa ser uma coisa sisuda o tempo toda, fechadona, brava, má, né? Que pode ser uma coisa também pra se divertir. E o que é mais legal é que quando a gente vê essa banda em cima do palco, dá pra perceber que os caras estão curtindo muito o que eles estão fazendo, que é uma parada super natural e não um produto fabricado pra vender. E os caras, acima de tudo, estão se divertindo em cima do palco quando eles tocam. E aí, cara, eles estão levando isso pra todo mundo e estão fazendo muito sucesso. E pra quem acha que esse tipo de novidade aí vem só dos Estados Unidos, mano, é uma banda da Alemanha que é muito boa. Dá uma chance pros caras. O Ginger é uma banda que quebra barreiras e mostra que o som mais agressivo pode ir muito além do óbvio. Eles são da Ucrânia e tem uma sonoridade pesada e multifacetada que mistura influências de post-hardcore, death metal, metal progressivo e tem até uma pitadinha de new metal. E não é só o som que chama atenção, né? Mas também a versatilidade que a banda oferece. Cada música tem uma identidade própria que vai passando ali do agressivo pro melódico de um jeito muito fluido. Isso principalmente graças ao trabalho da Tatiana Smilek, que é um
show à parte. Ela é uma das vocalistas mais impressionantes da cena metal atual e domina fácil a técnica gutural e ao mesmo tempo a melodia suave. Peaches é um ótimo exemplo de como a banda consegue construir uma atmosfera densa e pesada sem perder a parte melódica e interessante dessa composição. E é impossível falar do Jinjer sem notar o impacto internacional que eles vêm tendo. Eles são uma das bandas de metal mais respeitadas fora da Ucrânia, tocando sempre em grandes festivais e recebendo reconhecimento da crítica especializada. O mais impressionante é que, mesmo sendo uma banda de um país tão afetado aí por esse monte de turbulência política e social, o Jinjer nunca perdeu a essência deles. Eles sempre estão entregando uma parada bem autêntica e verdadeira em cada disco que eles fazem, sempre mantendo foco em fazer uma mistura visceral e com bastante significado. Hoje o Jinjer já é um nome consolidado aí no cenário global, né? Uma banda que se reinventa a cada disco e que tem muito para oferecer nesse caminho todo aí. Agora, essa banda aqui, pra mim, junto com Bring the Horizon e mais umas 5 ou 6 bandas aí, é uma das bandas que tá liderando essa nova fase do rock ou do metal de maneira geral no front do mercado. Justamente porque entendeu o momento dessa geração de agora e sabe fazer música pra eles. Mas assim, sem perder a essência das coisas mais tradicionais do estilo e principalmente sempre inovando muito. O Falling in Reverse. A galera me cobrou muito de eu não ter falado do Falling Reverse no outro vídeo, mas assim, gente, tem bastante vídeo do Falling Reverse aqui no canal e eu venho falando desses caras já há bastante tempo, porque eles entendem muito bem o metal nesse momento e justamente por lançamento após lançamento, sempre ser um grande acontecimento no mercado, eu tô sempre falando dos caras aqui, inclusive já fiz vídeos longos aí, explicando todas as polêmicas, a história da banda, o background do Ronnie Radke e tal, então por isso, naquele momento eu priorizei as outras bandas que eu ainda não tinha falado tanto, né? Mas tudo bem, aqui estamos nós com Falling in Reverse. Eu sempre falei que essa fase mais recente agora de como o Ronnie Radke tá vendo a banda dele é pra mim o momento mais produtivo musicalmente e criativamente da banda. Esse é um daqueles casos em que a história da banda é tão doida quanto a música deles. A banda literalmente começou numa cela de prisão lá em Nevada e o Ronnie Radke, que é o caos e a polêmica em pessoa, deu um jeito de transformar esse caos em fonte pra criar um dos sons mais icônicos desse post-hardcore, desse pop-punk moderno que eles estão fazendo, mesclado ali com trocentos elementos, desde o hip-hop, eletrônico, metalcore, death metal e tudo mais. Em alguns momentos ainda tem aquele temperinho de emo que tá ali até hoje. Desde que o Ronnie Radke saiu do Escape the Fate, ele enfiou a cara no Falling in Reverse e já explodiu com The Drug Me Is You em 2011. E aí, entre polêmica, mudança de formação e uma evolução sonora, ele foi enxergando o movimento de mercado e das redes sociais com uma visão muito cirúrgica nesse sentido. Aí essa banda foi subindo o nível com Just Like You de 2015 e Come Home de 2017. Já em 2019, o guitarrista Derek Jones, que era uma das bases desse projeto junto com o Ronnie Radke, faleceu, mas mesmo assim o Ronnie seguiu em frente com Falling in Reverse e não perdeu o fôlego, muito pelo contrário. O EP Neon Zombie de 2022 deu um gostinho da nova fase, mas foi com Watch the World Burn e com The Voices in My Head que ele realmente mostrou que eles iam encabeçar um movimento de mercado, onde as bandas iam focar bastante em rede social, produções cinematográficas para os clipes e uma lírica bem mais voltada para o que acontece dentro desse universo. O
Ronnie trabalhou um bom tempo com lançamentos de singles que ajudaram passo a passo a banda a criar um hype e depois acabou lançando o álbum Popular Monster em 2024, que fazendo aquela estratégia do cross-marketing tá cheio de participação especial, inclusive com o Alex Terrible, que justamente é uma figura hiper engajada com rede social. The crime of the people are evil and never know demon design is the opposite of a divine. No! Yes. The hell is in front of you, set him behind a... O Fallen in Reverse é uma das bandas mais relevantes nesse momento no sentido comercial e de ser também uma banda promissora. É uma banda que conversa com uma molecada mais nova e que ao mesmo tempo sabe fazer ponte com a sua própria geração, e isso daí é fundamental para ser bem sucedido no mercado de hoje. Toda vez que a gente vê um movimento começando, a gente vê alguma coisa nova surgir, sempre tem essas bandas que são mais disruptivas, né? Seja porque o som da banda é muito louco, porque mistura muita coisa, ou porque às vezes alguém da banda é meio polêmico, ou faz algumas coisas que chamam muita atenção. E no caso do Fallen in Reverse, essa ideia do Ronnie de conseguir enxergar o mercado, e se você for olhar a carreira inteira dos caras, se você for vendo como a banda foi mudando o seu estilo e foi entendendo como o mercado tá agora, dá pra perceber que ele sabe exatamente como mesclar as coisas, e ele inclusive tem enchido a boca pra dizer que a banda dele é uma das bandas que mais tá sabendo mesclar vários estilos e criar uma parada nova. E isso aí, de certa forma, é bem verdade mesmo, porque quando você escuta o som deles, você nem sabe o que esperar de verdade. O som até tá meio difícil de definir um estilo, que é ótimo, porque quando você não consegue definir o som de uma banda, quer dizer que o som da banda tá indo pra um caminho muito original, tá indo pra um caminho bem mais autêntico, o que é uma coisa muito boa, porque a gente tá precisando mesmo de bandas que fazem isso. Então na parte 1 desse vídeo, quando eu falei do Bring the Horizon lá, eu acho que o Fallen in Reverse é uma banda que tá assim, cabeça a cabeça também com eles, porque justamente tá entendendo como conversar com essa geração nova, como vender produto pra eles, como lançar isso no mercado, como fazer clipe legal, como fazer músicas que conversam dentro de uma lírica com esse público que tá querendo ver eles. E é uma banda que consegue conectar essa geração mais nova com a nossa geração também, porque a estética e também o peso da música tem muito a ver com coisas mais tradicionais que a gente gosta. Ali tem death metal, tem metalcore, tem metal mais tradicional, tem melodia que lembra a gente de algumas coisas do passado, tem muitos easter eggs espalhados nos clipes que são pra nossa geração. Então assim, é um cara, que acima de qualquer polêmica tá conseguindo entender muito bem o momento de mercado. E assim, pelo que eu conheço de história, de movimentos e de estilos quando eles explodem, geralmente começa assim, uma banda mais disruptiva aparece, cria um negócio que gera um pouco de polêmica, gera um pouco de contestação, e quando a gente vê, cara, tem várias bandas seguindo o mesmo caminho, né? Afinal de contas, lá atrás, o Linkin Park apareceu tocando metal, com hip hop, fazendo um som meio pop, que era mais agressivo e às vezes não era. E olha aí, né? O Linkin Park hoje é uma banda gigante. Então, eu acho que como Bring the Horizon, Fallen in Reverse estão entendendo como vender o seu sonho, como envelopar ele para essa nova fase, são bandas que têm sim, um potencial muito grande de se entenderem melhor nesse mercado e encabeçarem no futuro aí a ponteira do que vai ser o futuro desse som, principalmente no mercado e o futuro do rock de maneira geral. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, gostou dessa parte 2 desse vídeo aqui? Eu sei que sempre fica faltando banda, cara, mas eu conto com vocês. Me diz aí qual banda eu ainda posso acrescentar numa terceira parte para essa lista aqui, num terceiro vídeo desse aqui, qual banda eu posso acrescentar aqui? Deixa aqui nos comentários. Eu espero que você curta lá a playlist no Spotify. E inclusive as músicas que apareceram nesse vídeo aqui já vão lá pra playlist do Spotify. Então se você quiser curtir bastante aí todas as músicas que tocaram aqui, vá lá pro link que tá na descrição desse vídeo. Beleza? Tamo juntão. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Valeu!